Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 23. Os irmãos vão acompanhar, mesmo assentados, a leitura a partir do verso 44. Lucas 23, de 44 a 49. A morte de Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. O ministério de Jesus. Hoje, a mensagem de número 64 sobre os estudos do Evangelho de Lucas. Estamos quase chegando ao final dessa narrativa. Na noite de hoje, nós queremos falar sobre esse texto, a crucificação de Jesus. Lucas narra de forma muito sintética a crucificação. Mateus, ele é mais detalhista. Mateus e Marcos, mas dos 4 evangelistas, Mateus é o que mais tempo dedica. Lucas já é um tanto mais sintético nisso aqui. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o tema da nossa mensagem: a morte que mudou a vida. A morte que mudou a vida. O contexto é esse mesmo que nós temos aprendido. Jesus estava no Getsemane, ele foi preso, ele já foi julgado, ele já foi sentenciado, ele já foi esbofeteado, ele já foi chicoteado, e agora ele está sendo crucificado e aqui morto. O texto nos informa, irmãos, no verso número 44, que por volta da hora sexta para os judeus, irmãos, equivale para nós ao meio-dia. Os judeus tinham no passado uma maneira diferente de contar o tempo, tanto as horas da noite quanto as horas do dia, até porque devemos nos lembrar que o calendário utilizado era diferente do nosso, e os meses, o nome dos meses também, e a contagem do tempo também se dava de uma maneira diferente, haja vista eles não terem como nós hoje os recursos que hoje nós dispomos. Mas falando hoje, irmãos, sobre a morte que mudou a vida, queremos aprender alguns aspectos da morte de Jesus que estão nessa narrativa aqui, que mudaram, como diz o tema da mensagem, a morte que mudou a vida. Como a vida mudou após a morte de Jesus. Temos aqui o ato que estipula o momento em que Jesus morreu. Ele, por volta do meio-dia, nos diz o texto, ele começa a sofrer as grandes agonias, e os outros evangelistas dizem que por volta das 3 horas da tarde, ele dá o seu brado e morre. Depois, ele ficaria algum tempo até que os soldados tiram o corpo dele do madeiro antes do pôr do sol, porque os judeus não permitiriam que o corpo ficasse exposto antes da Páscoa. Quais são esses 3 aspectos, irmãos, que nós queremos observar na noite de hoje sobre a morte que mudou a vida? Primeira lição que nós aprendemos na mensagem de hoje, irmãos, a morte que mudou a vida, é que na crucificação da morte de Jesus, grandes mudanças ocorreram na natureza. Grandes mudanças ocorreram na natureza. Volte o seu olhar
para o verso de número 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde. Os judeus tinham, como eu disse alguns minutos atrás, uma maneira diferente de contar o tempo. Eles contavam a noite a partir das 18 horas, em turnos de 3 horas. Então havia 4 vigílias à noite, a partir das 18 horas. E as horas da manhã, eles contavam a primeira hora a partir das 6 horas da manhã. Então a primeira hora equivale às 6 horas da manhã. A segunda hora, às 7. A terceira hora, às 8. A quarta hora e assim sucessivamente. Das 6 às 7, 1 hora. Das 7 às 8, a segunda hora. E assim sucessivamente. Equivalendo a sexta hora ao nosso horário de meio-dia. E a nona hora ao nosso horário de 15 horas. Nós estamos diante de um fato, irmãos, incomum na natureza. O que está ocorrendo aqui ao meio-dia, não nos esqueçamos, ao meio-dia na primavera da Palestina, um calor tremendo, um sol a pino, mas aquele dia, naquela sexta-feira da crucificação de Jesus, houve uma grande mudança na natureza. O sol deixou de brilhar. Não se trata de um eclipse. Não se tratou de um eclipse. E também não se tratou, irmãos, de um evento que muitas vezes nós vemos quando uma grande nuvem tapa o sol e aí dá um sombreado aqui na terra. Não é isso. O que acontece aqui, irmãos, é que a própria natureza se vestiu de luto neste momento. O mundo mudou. Além desse registro aqui de Lucas, irmãos, Mateus também nos traz um pouco mais de relatos sobre mudanças que ocorreram naquele dia. Vamos abrir lá, irmão, Mateus 27, 45. Vamos voltar ali em Mateus 27. E nós vamos observar ali outras mudanças que ocorreram. Mateus 27, a partir do verso 45, nos fala de outras ocorrências na natureza. Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observe bem, irmãos, como a crucificação de Jesus trouxe mudanças na natureza. Então foi uma morte que mudou a vida. Observemos bem que Mateus é um pouco mais detalhista do que Lucas. Ao narrar alguns acontecimentos, Mateus acrescenta que houve um tremor de terra. Isso causou medo. Esse tremor causou terror. O tremor gerou temor. Todos ficaram amedrontados. Não são comuns e não eram comuns esses tremores. Esses abalos sísmicos nunca foram comuns na Palestina, mas ali é um sinal de que algo não seria mais mesmo. As coisas iriam mudar. E Mateus ainda acrescenta que, além de ter o sol se escurecido por 3 horas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde,
Além de ter havido esse grande tremor de terra, houve também a abertura de sepulcros. E mais do que a abertura de sepulcros, nos diz o texto que mortos ressuscitaram. E posteriormente, nos diz ainda Mateus, esses mortos ressuscitados, esses novos vivos, entraram na cidade de Jerusalém. Jesus, a morte que mudou a vida, grandes sinais ocorreram na natureza, grandes mudanças ocorreram na natureza. Uma escuridão incomum, um tremor incomum, fatos incomuns, uma morte incomum. Jesus, a morte que mudou a vida. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que ocorreram não apenas mudanças na natureza, mas ocorreram também mudanças no templo e no culto. Volte o seu olhar para o verso 45, voltando para voltando para Lucas, que é o nosso texto, Lucas 23, 45. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Quando Jesus expirou, quando Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Vamos falar sobre isso. O templo, irmãos, de adoração no Velho Testamento, que passou por Novo, é totalmente diferente da nossa igreja hoje aqui, mas tem algumas semelhanças, tá? Mas naturalmente algumas diferenças. Esse lugar onde os irmãos hoje estão assentados aí, no templo antigo, era chamado lugar santo. As pessoas poderiam sentar como os irmãos estão aí. Nesse lugar santo havia uma separação, havia uma cortina. Vamos imaginar que aqui neste lugar onde eu estou, havia uma grande cortina. E esse lugar onde eu estou, que nós chamamos de púlpito, esse lugar no templo era chamado de Santo dos Santos. E só uma pessoa poderia entrar aqui uma vez por ano. Era o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Pois bem, nos diz o texto que quando Jesus expirou, quando Jesus morreu, essa cortina que estava aqui, chamada de véu, ela rasgou-se de alto a baixo. Vamos falar um pouquinho sobre esse véu. Esse véu, irmãos, tinha 18 metros de altura, 9 metros de largura e cerca de 1 palmo de espessura. Ela era feita de cordas. Então era um véu super grosso e super pesado. Homem algum poderia ter força suficiente para romper com suas próprias mãos 1 palmo de espessura de cordas. Homem nenhum tem esse poder. Mas quando Jesus Cristo morreu, esse véu foi rompido. O culto mudou. Isso significava dizer, irmãos, que esse lugar agora é de livre acesso a todas as pessoas. Então, não apenas houve mudanças na natureza, mas houve mudança no templo. O templo mudou. O tempo no templo também mudou. O sumo sacerdote agora não existe mais essa sua necessidade. Não existe mais essa grande necessidade. E aquilo, irmãos, era algo novo. Eu fico a imaginar sempre comigo a expressão do povo quando foi ao templo, a expressão dos sacerdotes, a expressão do sumo sacerdote, aquele que levou Jesus para a cruz, quando ele entrou no templo e viu aquele rasgo. Ali ficou claro, irmãos, que aquele homem da cruz não era um homem comum, aquele homem de fato era justo. Algo que foi atestado, inclusive, no próprio relato que Lucas, Mateus e João também afirmam, que o centurião, verso de número 47, o centurião atestou, quando Jesus morreu, que aquele homem não era um injusto.
que aquele homem não era um salteador, que aquele homem não era de fato um condenado, aquele homem era um homem justo, aquele homem era um homem diferente, foi um morto que por meio de sua morte nos deu a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Ele morreu a nossa morte terrena e nos deu a sua vida, a vida eterna. A terceira lição que nós aprendemos no texto, irmãos, que a morte que mudou a vida não foi apenas que ocorreram mudanças na natureza, não apenas ocorreram mudanças no templo, mas também ocorreram grandes mudanças na nossa relação com Deus a partir de agora. Mudanças na natureza, mudanças no templo, mudanças na nossa relação com Deus. Como eu disse alguns minutos atrás, irmãos, o véu separava os homens da presença de Deus. Com a ruptura desse véu, com o rasgar-se desse véu, não há mais a necessidade, irmãos, de sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote é Cristo. E por meio da sua morte, Ele nos tornou a todos sacerdotes. Hoje você é um sacerdote e eu também sou. E quem nos deu esse privilégio de o sermos foi a morte de Jesus na cruz. Hoje, então, nós podemos orar uns pelos outros, podemos interceder uns pelos outros e podemos levar a palavra de Deus para os outros. Isso graças ao sacrifício do Senhor Jesus. O culto mudou, a nossa relação com Deus também mudou. A ruptura do véu, irmãos, é o aniquilamento dessa hierarquia espiritual. Como diziam eles, vocês precisam de mim, eu tenho o poder. Então o povo era cativo realmente daquelas autoridades espirituais. Jesus pôs abaixo tudo isso. Rompido está o véu, não há mais essa hierarquia espiritual, não há mais a necessidade dos rituais de sacrifícios de animais, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus foi contemplado por Deus. E a partir desse sacrifício, não há necessidade de nenhum sacrifício mais. Não há mais necessidade de incensários, de aromas, porque segundo a palavra de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Relação mudada no culto, relação mudada na nossa relação com Deus. Não há mais a necessidade de sacerdotes. Esse rompimento do véu simboliza a conclusão do ministério terreno de Jesus. Ele cumpriu todas as coisas, tanto é que uma das suas últimas palavras na cruz foi tetelestai. Falamos sobre isso no subtítulo de quinta-feira. A dívida foi paga. Não há mais nada contra o homem que a lei possa cumprir. Agora a salvação pela fé nesse Cristo Jesus. Agora eu quero falar aqui sobre uma curiosidade. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, no Monte Sinai, houve um terremoto também. E agora, quando Jesus morreu, houve um terremoto. Ou seja, ali havia o início de um novo mandamento, os 10 mandamentos. E aqui, um novo mandamento, a vida pela fé em Cristo Jesus. As estruturas precisam ser abaladas. Mudanças, mudanças, mudanças. Quebrou, irmãos, não apenas as rochas naturais, mas quebrou também os corações rochosos. Os corações também foram impactados. O capitão, o centurião, no verso 47, um homem que estava ali atestando a morte de Jesus, um homem que disse sim a todos os açoites, às cusparadas, às humilhações, às bofetadas que Jesus levou. Esse homem que disse sim a tudo isso, ele atestou: esse homem era justo. Jesus está quebrando corações. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje sobre o ministério de Jesus, a crucificação de Jesus,
A morte que mudou a vida. Os impactos e as consequências, irmãos, da morte de Jesus nos alcançam até o dia de hoje. Nós somos hoje beneficiários e herdeiros de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, o perdão, a dívida, porque naquele lugar deveria estar cada um de nós. Então, todo o sofrimento que Jesus enfrentou, irmãos, foram muito mais do que apenas, então, somente os ferimentos humanos, que por si só já eram muitos, mas muito mais do que isso. Jesus Cristo não sofreu apenas, irmãos, a humilhação de ter o seu rosto cuspido como homem. Ele não sofreu apenas, então, somente, irmãos, com bofetes, tapas, o espancamento físico no rosto, como homem. Ele não sofreu apenas, então, somente, irmãos, com os açoites romanos. Isso ainda foi pouco. E eu diria, nada diante do peso do pecado da humanidade. O peso do pecado da humanidade, muito maior, infinitamente maior, do que todos os sofrimentos físicos que os romanos deram a Jesus. A sua dor foi muito maior, a dor do pecado. Nós temos o hábito, irmãos, de acharmos ou pensarmos que o pecado não dói, não afasta. Não, o pecado é horrendo, é pior do que todo esse sofrimento que o nosso Senhor enfrentou. Por isso ele está esgotado fisicamente. Por isso ele não quer suportar aquilo tudo. Ele pede uma maneira de fugir da cruz, mas ele foi obediente, submisso até a morte e morte de cruz. A morte de Jesus, irmãos, mudou a nossa vida. A natureza respondeu. O culto mudou. E a nossa relação com Deus também para todo sempre. Não temos mais necessidade alguma de sacerdotes. Não temos mais a necessidade alguma de sacrifícios. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos olhar para a crucificação, irmãos, precisamos olhar para o ministério de Jesus sempre com gratidão. Sim, estamos diante da crucificação. Sim, estamos diante de um quadro terrível. Sim, estamos diante de uma dor cruel. Mas nós estamos diante da maior de todas as vitórias. Essa vitória de Jesus foi por mim e é para mim. Foi por você e é para você. É para todo aquele que crê. Devemos sim, irmãos, olhar para a crucificação não como sinal de derrota, porque ela nunca foi derrota. Foi ali que o Senhor Jesus venceu. Ele venceu na cruz. Tinha tudo, absolutamente tudo, para não fazê-lo, mas o fez, porque caso contrário, ele não seria o Cristo de Deus, conforme nós aprendemos na reflexão do domingo passado. Jesus Cristo, a morte que mudou a vida. E que de fato, irmãos, a morte de Jesus transforme as nossas vidas. E que de fato, irmãos, a morte de Jesus mude as nossas vidas. Mude a nossa forma como vemos o culto. Mude a nossa forma para que aprendamos a cultuar em espírito e em verdade. E que mude a nossa vida no que diz respeito à nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Nunca nos esqueçamos de agradecer a Deus pela crucificação, porque ali está a vitória da igreja, ali está a vitória do nosso Senhor, a morte que mudou a vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.